dando continuidade ao Febraban Tech 2022, a nova realidade global e a transformação acelerada. Para acompanhar a programação completa atualizada, no verso do crachá de vocês tem um QR Code, onde vocês têm acesso a toda a programação e também, claro, através do nosso site oficial, febrabantech.com. E ainda tem uma outra alternativa, sempre na entrada dos nossos auditórios, são 4 auditórios aqui na Bienal, aqui no nosso evento. Vocês também têm os monitores, as TVs com a programação atualizada. O Febraban Tech recebe nesta edição 156 expositores e patrocinadores, sempre trazendo aí o que há de mais inovador no mercado. Nós informamos mais uma vez que para os auditórios nós temos 3 canais disponíveis. No caso do auditório Febraban, os canais são 5, 6 e 7. 5 áudio original, 6 totalmente em português, 7 em inglês. Nós pedimos, inclusive, que todos devolvam, né, os rádios e os fones sempre ao final de cada painel ou quando forem deixar o evento. Nós lembramos ainda que ao final de cada painel você pode ajudar a construir um Febraban Tech cada vez melhor. Por isso a opinião de vocês é tão importante. Basta acessar um QR Code que vai aparecer aqui no telão do nosso auditório e avaliar então todo o conteúdo do painel que foi apresentado. Ou ainda através de um link que será enviado aos senhores ao final do evento, para que possa ser feita essa avaliação. Desde já agradecemos a participação de todos por esse feedback. E para quem nos assiste ao vivo no site do nosso evento, a enquete está disponível na própria plataforma, ao lado do vídeo ao vivo. Participe. Bom, agora nós vamos abrir uma outra trilha, a trilha Open Finance e a busca pela melhor oferta para o cliente. Eu gostaria de chamar aqui então, para seguir com essa conversa, Leandro Belém, que é diretor de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban, para mediar então esse painel, o painel Cultura Open na Nova Economia. Leandro, por favor, agora é com você. Muito obrigado a todos. É um enorme prazer estar recebendo vocês aqui na Febraban Tech, nesse segundo dia de evento. E nós vamos hoje aqui, nesse painel, nós vamos falar um pouquinho do Open Finance como benefício aqui diretamente para os clientes. O surgimento do Open Finance permitiu aos bancos a criação de novos produtos e novos serviços. E cada vez mais o serviço começa a ficar mais tangível para o cliente final. O compartilhamento de dados já é uma realidade, já estamos com o Open Finance operando com mais ou menos 250 milhões de chamadas por semana. É um número recorde, já estamos, é o país que está muito à frente de outras geografias com o mesmo tipo de projeto. E temos aqui agora, eu acho que a gente tem uma enorme oportunidade de começar a discutir, de dizer, olha, essas 250 milhões de chamadas por semana que estão acontecendo já no Open Finance, que já é uma realidade do Open Finance, começa a traduzir agora em benefícios para o cliente. Quais são os desdobramentos desses benefícios? Qual o potencial para os desbancarizados e como é que isso começa a funcionar para esse cliente? Então, eu acho que para discutir isso, nós vamos chamar ao palco aqui um time de craques que estão diretamente envolvidos com o projeto, começando pelo Cristiano Gomes, Head de Digital Platforms e Ecosystems do Bradesco. Obrigado, Cristiano. Gostaria de chamar também o Jaime Chatak, Head de Open Finance e CBDC do Santander. Lincoln Ando, CEO e fundador da IDWall. Lincoln, vem ao palco aqui com a gente. E Leonardo Henrique, Head de Open Finance do Serasa Experian. Leonardo, é um prazer ter conosco. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer a oportunidade, agradecer a presença de vocês. E eu sei que cada um de vocês está trabalhando muito duro, vocês e a equipe de vocês estão lá no dia a dia. O Cristiano está lá comigo no dia a dia, lá matando um leão. Jaime também, matando um leão aí por semana, para botar de pé aí um dos maiores projetos do sistema financeiro brasileiro. Eu quero agradecer muito a presença e vou começar aqui o bate-papo com um questionamento, começando com o Cristiano. Olha, Cristiano, o Open Finance já é uma realidade, já estamos fazendo lá bilhões e milhões de chamadas, eu diria que são bilhões de dados já sendo transferidos de um lado para o outro. Só do sistema dos bancos representados pela Febraban, já temos mais ou menos 4 milhões de consentimentos de clientes únicos com consentimento dado.
acho que começa a nascer aqui uma nova era do sistema financeiro. E a pergunta, vou começar por você, perguntando o seguinte, na tua avaliação, ou na avaliação de todos aqui posteriormente, quais são os primeiros produtos que começam a surgir? Como é que vocês estão explorando aqui os benefícios desses dados que estão chegando e como é que isso se traduz em benefício efetivo para o cliente final? Alô? Alô? Me escutam? Legal. Bom, ótima pergunta, Leandro. Bom, eu vejo essa questão em duas perspectivas. Tem a questão dos novos produtos e tem a questão da melhoria dos produtos que nós já temos, né? Quando a gente olha para o que é o Open Finance, para o que o Open Finance se propõe a nos trazer, ele tem eu gosto de olhar ele por duas perspectivas. A primeira é que o cliente é que decide, né? Então ele parte desse princípio, né? Tudo que acontece com o consentimento do cliente. O cliente toma a decisão e o cliente está no centro de tudo que acontece. O segundo é justamente essa dimensão multi-instituição, né? Então a gente poder contar com os dados, com o histórico do cliente em outras instituições para levar a melhor oferta para aquele cliente, para entender o histórico daquele cliente, para entender qual é o melhor produto para atender a necessidade daquele cliente, né? Então, a gente começa a olhar para essas duas perspectivas. Então, a gente cada vez mais se preocupa com o cliente, em primeiro lugar, né? Então, levar personalização, levar em conta as necessidades do cliente para levar a melhor oferta para o cliente. E aí, do ponto de vista dos dados, né? Como você comentou, a gente começa a poder contar com as informações de outras instituições. E isso traz duas perspectivas, como eu comentei. Novos produtos a gente vai começar a ver, já começa a ver, eu vou dar um exemplo aqui, no caso do Bradesco, né? Lá os nossos clientes já podem contar com o produto Meus Bancos, onde eles podem ter uma visão consolidada da vida financeira, né? Então, ter o extrato dele de outras instituições junto do extrato do Bradesco, ter as transações dos cartões de crédito que ele tem de outras instituições no app do Bradesco, tudo consolidado. E isso é uma novidade, é um produto novo que o Open Finance traz para dentro das instituições e a gente vai cada vez mais ver produtos nesse sentido. Mas ele não traz só produtos novos, né? Ele também traz uma oportunidade para adaptar e melhorar os produtos que já existem, né? Então a gente ganha uma nova dimensão de dados, né? Os dados do cliente que são de outras instituições e de que forma a gente pode utilizar esses dados para melhorar os nossos próprios produtos, né? Para melhorar a nossa tomada de decisão, para aumentar o entendimento sobre aquele cliente. E no final das contas a gente entende que essa dinâmica da consolidação vai ser cada vez mais forte, né? Então é um movimento que é relativamente novo, mas para ter uma ideia, dentro dos meus bancos do Bradesco, essa funcionalidade já tem hoje 8 milhões de clientes atuando, né? É um volume importante, né? É um volume importante de clientes. E o mais importante, né? Além do volume de clientes que já aderiram, né? A gente percebe uma migração dos clientes, né? Os clientes que antes entravam no app para olhar a seção do saldo extrato tradicional, só Bradesco, começam cada vez mais a utilizar os meus bancos para poder ter uma visão consolidada. E isso é um comportamento que a gente já identificou e nos parece ser uma tendência irreversível, né? As empresas, as organizações que melhor entenderem essa movimentação, essa dinâmica, vão poder tirar proveito. E para o cliente é sempre melhor, né? A ideia, né, que a gente tenha cada vez mais competitividade. O Open Finance, a gente não pode esquecer, ele nasceu dentro do BC Hashtag, que é a iniciativa de competitividade. Ele é o irmão do Pix, né? E o resultado final, com certeza, vai ser mais competitividade e sempre melhor para o cliente. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Eu só vou pedir sempre para o pessoal sempre botar o microfone próximo por causa do som, né? Tá muito ruído aqui. Jaime, acho que agora é contigo. O que vocês estão entregando lá pelo Santander? O que tem de novidade aí para o cliente, efetivamente? Assim, o que é tangível de entrega para o cliente lá no Santander? Dá para ouvir? Beleza. Realmente, acho, Leandro, é uma oportunidade para a gente reforçar que o brasileiro que deu o seu consentimento para o Open Finance, né, e para o Santander, ele já está tendo um impacto, principalmente de decisões mais precisas, né? E mesmo se a gente olhar os produtos mais tradicionais que o cliente já conhecia antes do Open Finance, como o cartão de crédito, como um crédito pessoal, né, como o limite de cheque especial, né, esses produtos já estão sensibilizados pelos dados do Open Finance, já estão sendo impactados, né? Então, por exemplo, a análise de risco
que é um pilar fundamental para a decisão de limite de crédito, né, já tem os seus modelos no Santander ajustados para incorporar essas novas variáveis que estão disponíveis. Então, para tentar ilustrar de uma maneira bastante tangível aqui, né, se um cliente novo do Santander, que nunca teve histórico de relacionamento com o Santander, abriu uma conta hoje, né, sem compartilhamento de dados, os modelos demoram um tempo para aprender sobre o comportamento transacional daquele cliente novo, que é um elemento fundamental para, ao longo do tempo, esses modelos calcularem o crédito pessoal que é proporcional a esse comportamento transacional. Agora, imagine esse mesmo cliente abrindo a conta no Santander e no dia seguinte compartilhando os seus dados de outra instituição onde ele tem o seu histórico, né? Só lembrando aqui, para quem não está muito próximo do dia a dia, quem dá o consentimento de 12 meses de dados, o banco recebe lançamento a lançamento de créditos e débitos da conta corrente, e isso naturalmente, para os modelos que já estão ajustados para receber essas novas variáveis, alimenta o processo decisório que pode ser antecipado, por exemplo, para definir o limite de crédito pré-aprovado dessa pessoa, né? E também as novas funcionalidades, como o próprio meu amigo Cristiano comentou, né, o cliente do Santander já consegue consultar no seu próprio aplicativo, sem sair do ambiente logado autenticado, o seu extrato de outra instituição e entender os seus saldos em contas correntes, contas de pagamento, conta poupança, o que é uma ferramenta de conveniência para a gestão financeira muito mais precisa. Então, eu posso falar assim com tranquilidade que o relacionamento bancário do futuro ele pode ser mais amplo e muito mais próximo entre o cliente que compartilhar o seu dado e a instituição que conquistar a confiança desse cliente para receber os dados dele. Então já dá para dizer que o Open Finance então já é uma realidade. Em produção. Em produção, ótimo, legal, muito bacana. O Leonardo, e aí? Vamos ver o que o Serasa está fazendo aqui? Qual o planejamento de vocês? O que vocês estão imaginando aqui do Open Finance para o futuro? Legal. Acho que a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, né? A gente ajuda, na verdade, essas instituições financeiras participantes do Open Banking a levar o Open Banking, de fato, para um outro patamar. Então, tudo isso que o Cristiano e o Jaime mencionaram aqui, de, pô, eu vou ter muitos dados agora, eu vou conseguir entregar uma oferta de valor que faça mais sentido para o cliente, tudo isso só é possível, de fato, se você consegue pegar aquela gama de dados que você vai ter, exemplo que o Jaime comentou aqui, um histórico de cliente de 12 meses com milhares de transações. Imagina você trazendo milhões de clientes com milhares de transações e tendo que tomar decisões de crédito, de concessão de crédito, organizar todas essas informações dentro de casa. Então, a gente aqui, como Serasa Experian, justamente ajuda essas instituições financeiras a chegar nesse momento. Então, um exemplo aqui de solução que a gente tem, que é o categorizador de transações, né? Eu costumo dar aquele velho exemplo que quando você entra, às vezes, no seu extrato, você vê uma transação que você não consegue identificar o que é. Imagina isso potencializado para uma instituição financeira, chegando diversos bancos, milhares de transações, milhões de clientes, e tendo que tomar uma decisão se aquelas transações fazem sentido para uma concessão de crédito, sim ou não. Então, essa é uma das soluções que a gente traz ao mercado para ajudar as instituições financeiras a elevar o tema aqui do Open Finance para um outro patamar. Acho que eu sou suspeito um pouco para falar, mas acho que um dos casos de uso mais importantes que a gente tem e de mais rápida absorção por parte das instituições financeiras é justamente o crédito. Então, a gente está olhando e atuando bastante nesse sentido para ajudar os bancos a chegarem no outro patamar. Tá? Então, acho que esse é um teaser do que a gente começou a fazer aqui como Serasa Experian. Muito legal. O Lincoln, eu acompanho a história de você já desde o início. E aqui acho que é uma experiência ótima de UOL, fazendo uma oportunidade incrível de ter aqui uma fintech, né? Se bem que não é mais fintech, já estão uma empresa super consolidada, mas ter a UOL conosco aqui é uma parceria ótima, ver esse tipo de sinergia entre o setor financeiro e novos entrantes. Mas eu queria escutar de você também a tua perspectiva aí, como é que vocês estão trabalhando com o Open Finance e o que isso já está traduzindo em benefício para o cliente final? Legal.
Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. É super legal estar aqui falando com vocês. Eu queria trazer uma perspectiva um pouco diferente, que é olhar um pouco para fora, né, do que foi feito de Open Finance no Reino Unido, por exemplo, através da PSD2, que saiu em 2018. E a gente vê que, apesar da evolução nos números de request, né, que foram de 66 milhões em 2018 para 5,1 bilhões em 2021, se a gente fizer um double click nisso, a gente vai ver que os 3 serviços mais utilizados hoje é controle de finanças pessoais, contabilidade, declaração de R facilitada e contabilidade e a última é agregação de pagamentos numa carteira digital. E é interessante de ver que tudo isso já era possível de alguma forma ou de outra antes do Open Finance. E por que, né, que quando se trata de coisas mais core, as instituições financeiras, as fintechs, os bancos estão com mais dificuldade de desenvolver isso lá dentro? E acho que isso vai muito de encontro com o que o Leandro trouxe. Eu acho que hoje tem muitas empresas que já têm uma gama e uma variedade de dados gigantesca dentro de casa e ainda tem muita dificuldade de extrair inteligência disso. E todos esses dados, lembrando, né, eles estão num data lake já organizado, criado com camadas para tentar extrair inteligência desses dados. Agora imagina a perspectiva de um dado que chegou em tempo real ali para você. Então é muito legal de ver que já tem bancos em produção com esses modelos, porque realmente a maior dificuldade das fintechs e dos bancos vai ser conseguir utilizar esses dados de uma forma muito mais efetiva para levar a customização para o usuário, né? Acho que a palavra-chave aqui é como oferecer uma jornada customizada para o usuário através do Open Finance e não necessariamente oferecer serviços um pouco mais paralelos ali, como o controle de finanças pessoais, que já poderia ser feito de uma forma ou de outra antes do Open Finance. E aí, dentro da perspectiva da AD-Wall, uma coisa que a gente ajuda bastante as empresas a fazer isso, por exemplo, dando um exemplo de um produto, é através do Maestro, que é um orquestrador de fluxo que a gente criou para a gestão de dados pessoais. Então, desde o onboarding, a gente vai coletando as informações pessoais, desde device fingerprint, IP, geolocalização, documento, renda presumida e etc. E a gente cria uma espécie de sistema operacional dos dados para que a empresa depois possa reutilizar esses dados em um outro momento de uma forma muito mais facilitada, né? Para que ela não tenha que criar toda essa estrutura de data lake, etc., para conseguir extrair inteligência através desse processo. Bem legal. Legal, Jaime, agora essa vai para você. Você falou muito aqui na utilização dos dados do Open Finance, já é uma realidade, já está em produção, a utilização de dados para aprovação de crédito, né? E crédito, efetivamente, dar crédito no Brasil não é fácil, a gente sabe como é. Aliás, dar crédito é fácil, difícil é receber de volta, né? Receber difícil é cobrar de volta. Mas fala um pouquinho para a gente aqui desse caso de uso específico, como é que essas modelagens de crédito já estão funcionando e como é que isso está ajudando em termos de bancarização, entrada em novos segmentos, público autônomo. Dá para dar uma palhinha aqui para a gente como é que vocês estão trabalhando e em que sentido isso já está gerando benefício lá para o cliente na ponta final? Sim, Leandro, a gente tem uma estratégia de crescimento bastante agressiva e a gente está usando já os dados do Open Finance, sim, compartilhados pelos clientes para acelerar essa curva de crescimento, né? Então, primeira coisa que a gente fez para conseguir impactar o crescimento da base de clientes, por exemplo, é mudar a nossa jornada de abertura de conta corrente. Então, a gente adicionou na jornada, no passo a passo que já existia, um passo adicional para convidar o cliente a dar esses dados, né? E com isso, a gente consegue melhorar a experiência do cliente novo, utilizando esses dados que são compartilhados via consentimento do Open Finance. Uma outra ferramenta que a gente tem é um portal dedicado ao Open Finance, onde uma pessoa, mesmo que não tenha tido nunca na vida qualquer relacionamento com o Santander, consiga entrar nesse portal e compartilhar os seus dados, o seu histórico financeiro com o banco, né? Então, tudo isso aumenta o leque de opções que o cliente tem para compartilhar os dados, melhora a experiência do cliente novo e a gente espera com isso acelerar o nosso crescimento. Agora, a gente também tem uma outra perspectiva interessante, que é a seguinte: o Santander hoje ele tem 50 milhões
mais de 50 milhões de clientes. E a gente sabe que parte dessa base de clientes também consome serviços financeiros em outras instituições. E ao compartilhar os dados, a gente aprende sobre esses produtos que estão sendo contratados em outro lugar e a gente consegue montar uma oferta que incentiva mais esse cliente a concentrar o seu relacionamento com o banco. Então, a gente tem um segundo objetivo, além do crescimento do número absoluto de clientes totais, que é o crescimento de clientes por produto contratado do banco, né? E eu vou compartilhar uma rotina nossa aqui com vocês também, mostra a evolução do tema. A gente toda semana para um momento de ouvir a voz do cliente, onde a gente seleciona uma ligação na nossa central telefônica que esteja relacionada ao tema do Open Finance, para entender como é que o cliente está interpretando e vivenciando, né, essa experiência. E é notável, a gente tem aí um ano de implantação, basicamente, né, a diferença, e a gente já percebe recentemente alguns clientes ligando para a nossa central com uma articulação muito clara do que ele espera com aquele consentimento que ele deu, o que a gente não via há quase um ano atrás. Então, realmente, é um processo que está amadurecendo e está virando uma realidade. Muito legal. Então, esse processo, eu fiquei bem interessado nesse processo do onboarding, né? Você botou mais uma etapa lá. Então, poderíamos dizer aqui que o cliente, ele nasce dentro do banco já com conhecimento, né? Você não deixa de ser não é um cliente novo que você tem desconhecimento daquelas informações, você não precisa mais daquele tempo de maturação até ter tranquilidade de dar os produtos. Exatamente. Em poucos dias, a gente consegue analisar o perfil transacional e já conseguir fazer ofertas que estão muito mais relacionadas ao perfil dele, né? Muito legal. Legal. Lincoln, agora essa vai ser para você aqui. O compartilhamento de dados, obviamente, amplia um monte de serviços, de acesso a serviços financeiros. Como é que você acha que pode beneficiar especificamente? A gente tem falado muito aqui de pessoas físicas, mas como é que funciona aqui no caso de PJ, no caso de um onboard de PJ, abertura de uma conta, prevenção de fraudes? Eu acho que a gente sempre acaba tendo um viés. Bom, pessoalmente, eu tenho um DNA de varejo de pessoa física, então... Mas, obviamente, que a gente não pode esquecer também os benefícios para PJ, microempresa individual. Acho que tem um segmento enorme aqui que hoje precisa muito dessas ferramentas. Como é que você vê aqui os benefícios especificamente para micro e pequenas empresas e PJ em geral? Perfeito. Eu acredito que os benefícios são próximos ali quando você diz em respeito à customização de serviços, né? Então, na verdade... Uma dificuldade que eu tive na própria AD-Wall, quando eu comecei, era conseguir um cartão de crédito, por exemplo, né? Que tinha toda essa questão de quem é a AD-Wall, há quanto tempo ela está no mercado, como que você consegue compartilhar. Então, a gente pode até pensar em cross, né? Como a pessoa física, Lincoln e o Rafa, que é meu co-founder, podem enviar dados financeiros sobre ele, para mostrar, por exemplo, que não é um laranja que está abrindo uma empresa para fazer fraudes, para que aquela empresa também tenha mais possibilidades de receber crédito, por exemplo, né? E abrir, por exemplo, detalhes e informações, por exemplo, de empresas no exterior, que no nosso caso era uma holding, né? Então, eu acho que isso pode facilitar bastante para as PJs, onde elas têm mais dificuldade, que é ali no cartão de crédito, no limite, né, de financiamento. Então, acho que isso é bastante importante. E aí, trazendo um pouco mais para a questão de antifraude também, né, que você trouxe, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz respeito a Open Finance, né, porque ele traz muitas possibilidades, isso é muito verdade, mas ele também traz alguns riscos. E aí eu vou dar um exemplo aqui que não é de Open Finance, mas que depois é aplicável em larga escala, pode ser aplicável em larga escala para o Open Finance, né? Eu estava conversando com uma pessoa e ela me estava contando, né, que durante a pandemia teve os saques do FGTS que foram permitidos e recentemente ela tentou fazer esse saque, mas ela não conseguiu. E aí ela foi ver e já tinha uma outra pessoa fazendo o saque em nome dela para uma conta que ela não tinha aberto. E é interessante de ver que aí ele entrou em contato com esse banco e falou, olha, eu não abri essa conta, estão sacando meu FGTS aí em meu nome, mas não sou eu. E aí eles confirmaram 2 dados, que era CPF e data de nascimento. E aí depois de confirmar esses 2 dados, eles falaram, não, você fez o cadastro sim, e está aqui o laudo
que você tem, que você fez de onboarding com a foto do documento, selfie, dados pessoais, endereço, telefone, e-mail. E aí ele falou, aí ele viu primeiro que era uma fraude, né, que tinham substituído a foto que estava no documento. Mas a partir daquele momento ficou uma pulga atrás da orelha, porque ele falou, e se eu quisesse fazer isso com outras N pessoas, né? Eu entro em contato, falo que sou o dono da conta e que eu não abri, CPF e data de nascimento é um negócio que está amplamente vazado na internet, né? Todo dia é um vazamento novo de dados. E a partir disso solicitar as informações dessa pessoa. Então, e isso, né, se a gente parar para pensar da perspectiva do Open Banking, é o que as pessoas vão poder fazer de uma forma ou de outra, de uma forma automatizada através do Open Banking, pedir portabilidade de dados. Então, o risco fica nas duas pontas, né? A partir do momento que eu consigo abrir uma conta falsa em nome de outra pessoa, eu posso pedir, inclusive, resgate de investimento de uma forma facilitada, com verificações a menos. E uma das coisas que a gente ajuda as empresas é exatamente nisso, entender o risco da operação que está sendo colocada ali, né? Então, eu estou fazendo um resgate de um investimento de grande porte. Aí eu vou olhar para device, se é o mesmo que fez o cadastro, eu vou olhar para IP, eu vou olhar para várias outras coisas para ajudar a empresa e dependendo, eu posso pedir comprovação de prova de vida, documentação extra para garantir que um resgate milionário você faz uma vez na vida, né? Então, é interessante de ver que aí você pode adicionar um pouco mais de friction no nosso processo. E se acontecer a fraude, ambas as instituições vão ser responsáveis por isso, né? Tanto a empresa que abriu uma conta falsa, quanto a que transferiu o dinheiro para aquela conta que foi aberta em nome de outra pessoa, por exemplo, né? E a mesma coisa serve para os dados que estão sendo transferidos de um lado para o outro através do Open Finance, por exemplo. Então a gente tem que se atentar muito a esses detalhes e esses possíveis problemas que a gente pode ter a partir de uma API de Open Finance e serviços abertos. Legal, obrigado. Cristiano, agora é contigo. Vamos lá. Eu tenho participado, você tem participado comigo lá do esforço da implementação do Open Finance. A gente, só para você ter uma ideia, a gente tem no time da Febraban, vocês, executivos dos bancos, acabam cedendo alguns funcionários para trabalhar de forma coordenada. A gente deve ter no time centralizado da implementação, devendo ter umas 200 pessoas ao todo, fora as equipes individuais de cada banco. Então eu fico vendo o esforço das pessoas e dos times técnicos, o quanto que eles têm trabalhado, é um esforço absurdo. Eu pessoalmente, praticamente me reúno com os times técnicos todos os dias, né, quando não é mais de uma vez ao dia, então uma energia absurda. E muitas vezes eu fico furioso da vida quando eu vejo declarações e insinuações de que o setor financeiro não está ajudando com o Open Finance. Então, eu queria ouvir de você, o que o Bradesco está fazendo, o que está rolando. Fala um pouquinho do tamanho da estrutura que vocês estão empregando nesse negócio, qual o tamanho e a musculatura que vocês estão colocando na implementação do Open Finance. E não foi à toa que a gente chegou aqui já em tempo recorde, com 250 milhões de chamadas de API por semana. Então, fala um pouquinho desse esforço. Queria ouvir de você aqui. Claro. Tamanho desse esforço, das pessoas principalmente, né? Claro. De fato, é um esforço importantíssimo. Só para ter uma ideia de dimensões, né? No ápice, né? Mais de 400 pessoas trabalhando, né? Para tornar o Open Finance uma realidade. Não é trivial, não é um esforço menor. Diferente do Pix, né? Isso é um aspecto que a gente precisa deixar muito claro, né? A topologia ela é totalmente diferente, né? O Pix é um produto centralizado. As instituições se conectam no Pix para promover as transferências. O Open Finance ele é totalmente distribuído. Cada casa precisa implementar suas APIs seguindo um padrão. Então, o Open Finance se torna realidade através da implementação de cada uma das casas. E quando a gente coloca em perspectiva o período em que isso aconteceu, a gente percebe alguns desafios importantes, né? Primeiro é que ele vem, eles fazem parte, o Open Finance e o Pix, eles são irmãos, né? Nasceram dentro do BC Hashtag. Então veio o Pix, logo em seguida o Open Finance. Então as instituições já vinham com o desafio de implementação do Pix, tiveram que se organizar para implementar também o Open Finance. E aí, no caso do Open Finance, eu queria destacar um aspecto, que é a pandemia. Grande parte da implementação do Open Finance aconteceu em isolamento, né? Em pandemia.
E aí a gente fala, pô, mas trabalhar de home office e tal, não é bem assim, né? Uma coisa é você trabalhar de home office. O home office pressupõe que você planejou ter um escritório em casa, você tem um espaço onde você tem uma infraestrutura adequada, você consegue se organizar, sentar, ter um espaço adequado para fazer as suas reuniões. Outra coisa é você ser obrigado a trabalhar de casa, não necessariamente com a estrutura mais adequada, não necessariamente no ambiente mais adequado para poder trabalhar. Então, acho que esse é um desafio importante que a gente muitas vezes perde de perspectiva. Nós, como executivos, né, obviamente, a gente tem uma realidade tipicamente diferente, né, da grande maioria dos colaboradores. Então, acho que esse é um aspecto que muitas vezes passa despercebido, mas que é muito importante. Além do esforço, além do empenho, além do investimento de tempo financeiro e energia, tem também esse lado pessoal, né, que não é menor e que todas as pessoas tiveram que, de uma forma ou de outra, superar para dar origem ao Open Finance, né, para fazer o Open Finance acontecer. Então, quando a gente está lá fazendo o consentimento, a gente não pode esquecer que tem ali o trabalho de muita gente. O Bradesco tem centenas de pessoas, o Santander não é diferente, a Edwall também trabalha nessa linha, a Serasa vem trabalhando também. Mas para os grandes bancos, né, que são os obrigatórios, né, que dão vida ao Open Finance, esse desafio ele é acentuado. E muitas vezes isso passa despercebido. Então, acho que esse é um desafio importante que a gente traz. Eu queria aproveitar o espaço aqui. A gente está no FebraBanTech, que é a nossa conferência, para, primeiro, reconhecer, né, o esforço das pessoas e também agradecer de verdade, de coração. São elas que fazem isso acontecer. E não tem nada de corpo mole, não tem nada de facilidades aqui. São pessoas que trabalham muito. É um desafio que não é trivial. E, de uma forma ou de outra, a gente fez acontecer. E como diria o Jaime aqui, meu colega de Santander, está em produção, né? Então, acho que é um aspecto importante que a gente não pode perder de perspectiva. Jaime, fugindo do protocolo, eu ia perguntar exatamente para você aqui. Como assim no Santander lá está muito diferente isso? Só um comentário para complementar o Cristiano, né? A gente tem que ter muito orgulho do que a gente está botando de pé, mas muito orgulho. Porque eu não sei se todo mundo aqui tem essa perspectiva. O que a gente colocou já à disposição para o brasileiro de experiência de Open Finance é a experiência mais ampla do mundo. Não tem nenhum outro país que tenha a quantidade de produtos com variáveis compartilhadas que o Brasil. Então, no ambiente de pandemia, né, não só a competência das equipes, né, foi necessária, mas uma dedicação pessoal extraordinária, muito além do que é o esperado das pessoas, né? Então, o trabalho heróico nessas circunstâncias para entregar a experiência mais ampla de Open Finance do mundo. Então, a gente realmente tem que ter muito orgulho do que a gente está botando de pé. Só para traduzir um pouco, acho que todas as conexões, da forma de ser centralizado, o Cristiano falou muito do negócio de ser descentralizado. Quando você tem uma estrutura, vamos pegar um ecossistema, por exemplo, que você tenha 8 participantes, né, e tem uma estrutura centralizada. São 8 conexões. Quando você tem uma estrutura descentralizada desses 8 participantes, já são 64. Se você imaginar que cada um deles são, se eu não me engano, são 14 APIs, 18 endpoints, quer dizer, vezes 18 endpoints, vezes 64. Exponencial. O negócio é exponencial, né? E cada chamada dessa, né? Estamos falando de 250 milhões de chamadas semanais. Cada chamada pode ter até 1 milhão de dados. Estamos falando de trilhões de dados que são transferidos, que já estão em realidade, já estão chegando aí. E muito rapidamente, nós estamos falando aqui já de uma projeção. Possivelmente essa projeção agora para agosto, eu estou com a expectativa que a gente já vai bater em agosto, vamos bater 1 bilhão de chamadas, 1 bilhão de chamadas. Olha, e eu não é muito distante imaginar que dentro de 1 ou 2 anos nós vamos chegar a 10 bilhões de chamadas por mês, né? Então é um desafio, é um negócio absurdamente estruturante, né? Legal, Cristiano, obrigado. Deixa eu ver aqui, agora claro, não posso deixar de chamar o Leonardo. Leonardo, agora é contigo. O Leonardo, na parte de... o Serasa Experience, obviamente, tem uma experiência grande aqui na parte de crédito e na parte de tudo isso. Mas como é que está sendo a experiência de vocês agora, começando a olhar? Obviamente está vindo uma coisa nova, que é eu diria, uma modalidade na parte de iniciação de pagamentos. Falamos aqui muito de pessoa física, falamos um pouquinho de PJ, estamos falando muito de compartilhamento de dados, mas tem um pedacinho aqui que é a parte de iniciação de pagamentos.
Qual é a tua leitura aqui? Para onde que o Serasa está vendo de oportunidade de negócio nessa parte de iniciação de pagamentos e esses modelos de pagamento que eu acho que em breve vai ser pagamento em um clique, né? Vamos poder comandar sem ter que ficar navegando de uma tela para outra, ou saindo, trazendo muita comodidade para o cliente. Qual é a leitura que vocês fazem e como é que isso traz de oportunidade de negócio efetivamente aqui para o Serasa Experian? Boa. Eu costumo falar que a fase de iniciação de pagamento é o controle remoto financeiro das instituições. Então, ao invés de você precisar fazer movimentações de dinheiro de um lugar para o outro, vai ser muito mais fácil, com uma fricção muito menor para cada uma dos consumidores, no fim das contas, de nós aqui como usuários de toda essa beleza de tecnologia que as instituições estão colocando para participar. Na nossa perspectiva, aqui como Serasa Experian, acho que a gente tem uma vantagem super importante, que somos parte do grupo Experian. A Experian fica no Reino Unido, o berço do tema de Open Banking, apesar de hoje o nosso escopo aqui no Brasil ser muito mais amplo, a gente aprendeu de fato muito com o que foi feito lá. Eu falo que a gente costuma aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Então a gente também fez essa lição de casa de entender como que a própria Experian embarcou nesse tema de Open Banking, como que a gente poderia trazer as lições aprendidas aqui para o Brasil. Então, para a parte de iniciação de pagamento, a gente já está com diversas conversas muito avançadas em como que a gente auxilia as instituições financeiras neste momento de iniciação de pagamento para entender quem é aquela pessoa, qual que é o perfil daquela pessoa. Eu costumo dizer que não basta a gente ofertar produtos e serviços que façam sentido. A gente tem que ofertar produtos e serviços no momento que faça sentido. Então, a identificação do micro momento daquela pessoa é tão importante quanto a identificação de qual produto que a gente tem que ofertar para ela. E aí eu trago essa discussão muito justamente para o tema do crédito, né? Então, identificar que a pessoa, naquele momento, tem uma necessidade de crédito é de extrema importância. E aí a gente fez alguns estudos nesse sentido dentro de casa, de entender o que esse mar de dados que está passando traz para a gente de oportunidade. E a gente, não basta ter opinião, a gente traz para fatos e dados. A gente viu de fato que o tema do Open Finance traz aí uma possibilidade de inclusão financeira do mercado de crédito super expressiva. A gente fez, inclusive ontem saiu um press release desse estudo, com mais de 4 milhões de pessoas podem ser incluídas no mercado de crédito, olhando numa perspectiva de adoção aí do Open Finance de até 20% da população em 5 anos, né? Então a gente traz esses dados para dentro de casa, cria soluções levando em consideração tudo isso, e a gente vê uma oportunidade linkada ao momento de iniciação de pagamento, mas à concessão de crédito em si. Então, é um impacto gigantesco, e justamente por esse momento de crédito, de pagamento ser importante, a gente criou as soluções justamente nessa perspectiva, né? Então, já diversas instituições aí testando e usando as nossas soluções e vendo, de fato, ganhos substanciais no que diz respeito à identificação de perfil da pessoa, tema de inadimplência, que para quem concede crédito, como você mesmo mencionou, Leandro, conceder crédito é fácil, difícil é recuperar. Então a gente olha muito nesse sentido de dar o crédito certo para a pessoa certa, fazer a recuperação do crédito no momento correto. Então, esse estudo, até convido vocês depois a passarem lá no stand, um estudo super bacana deste momento do crédito para a parte de Open Finance, e aí obviamente conectado com o tema de iniciação de pagamento, que são absolutamente correlacionados, né? Legal. O Lincoln, eu vou fugir um pouquinho do script aqui e vou mandar uma para você agora. Vocês são especialistas em dados, né? Historicamente, a Edwall já vem com uma história bem bonita aqui na parte de dados e tudo isso. E o Open Finance
tem um novo desafio aqui pela frente, que a gente também está vendo muita parte de tecnologia, muita parte de implementação, mas tem um desafio para dentro de casa, que é o armazenamento, indexação desses dados, e como é que... Estamos falando aqui de trilhões de dados, né? Estamos falando de trilhões de informações diárias sendo transitadas. Não é só receber a informação e tratar a informação, mas vai ter que ter toda uma inteligência ou uma reestruturação no armazenamento desses dados, indexação, e o dado está disponível no momento necessário ali. Qual é a tua experiência e como é que você vê a indústria bancária se preparando para esse gerenciamento desse volume de informações? Perfeito, ótima pergunta. Tem várias formas de analisar essa situação e eu acho que, olhando, por exemplo, para a ADWall, uma das coisas que a gente tem feito muito o que a gente chama de refactor, né, também. Apesar de a gente ter nascido para gerar inteligência através de dados, de tempos em tempos você tem que entender as novas tecnologias que estão disponíveis, que foram lançadas naquele último período. A tecnologia, todo mundo sabe que evolui de uma forma exponencial, e adaptar dentro de casa, pensando esse dado aqui, quanto tempo eu tenho para fazer o processamento desse dado, porque também a experiência do usuário é extremamente importante nesses momentos. Não adianta você ter uma inteligência que está disponível depois de 5 minutos, às vezes, né? Às vezes você precisa E aí, a partir do momento que você identificou qual que é o propósito pelo qual você quer utilizar aquele dado, e em quanto tempo você precisa fazer o processamento daquele dado, talvez você precise utilizar outros tipos, né, de tecnologias, Elasticsearch, NoSQL e etc., para conseguir correlacionar tudo isso no momento adequado e entregar a informação da melhor forma possível. Então, essa questão de eu já tenho uma tecnologia, uma plataforma vigente e eu vou contar com ela pelos próximos 10 anos, eu acho que tem se tornado cada vez mais uma falácia lógica, assim, né? Eu acho que de tempos em tempos, principalmente a gente está num momento que a gente teve LGPD, Open Banking, Open Finance, PIX, teve várias modificações muito grandes, gigantescas, nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, né? E a nossa base de dados não estava pensada nisso, né? Por exemplo, quando a gente traz, por exemplo, de LGPD, não estava pensado em exclusão de dados de determinados tipos de pessoas, né? Então você precisa fazer as adequações, e para conseguir permitir com que aquela funcionalidade seja feita, você tem que reestruturar totalmente sua infraestrutura de servidores e banco de dados. Legal. Jaime, quer pegar uma carona aqui nessa pergunta? Em termos de estrutura de dados, armazenamento, vocês estão líderes aí, fazendo chamada, recebendo dados já em produção. Como é que está sendo esse redesenho da guarda e disponibilização da informação? Porque, como o Lincoln falou, a experiência do cliente, o cliente está na outra ponta lá, ele clicou, ele quer a informação ali em 2 segundos, 1 segundo, é o máximo de tolerância dele. Eu até brincava no início lá do Pix, antes mesmo do projeto começar a ser desenhado, nós brincávamos que o tempo de transação de Pix não podia ser mais do que 5 ou 6 segundos, né? E estamos atingindo hoje 2 segundos. Mas como é que funciona essa arquitetura lá do Santander? Que tipo, vocês estão fazendo investimento? Como é que estão se preparando para esse volume todo de dados aí que está chegando? Estava brincando com o Cristiano aqui exatamente sobre o tema do investimento, né? Não só para botar de pé, mas para manter o nível alto de tecnologia, como o Lincoln estava comentando, né? Acho que as instituições grandes como o Santander têm o desafio de conectar a tecnologia nova que foi colocada agora com um legado. A gente não pode esquecer que tem uma série de dados, né, em outros tipos de tecnologia dentro do banco. Particularmente no Santander, que é um banco que tem uma história de crescimento muito alavancada em fusões e aquisições, né? Vocês conhecem bem essa história, de empresas com diferentes perfis, diferentes nacionalidades e tal. Então, reconhecendo essa complexidade, no caso do Open Finance e também no caso do Pix, a gente não economizou investimento em tecnologia nova, muitas vezes apartada, mas conectada à infraestrutura legada. Então, foi um desenho bastante complexo, mas a gente tem tido uma performance excepcional. Todos os KPIs que a gente tem de controle mostram que foi o caminho correto, e o cliente, tanto exportando dado quanto consumindo dado, tem tido uma boa experiência, assim como as instituições que estão consumindo esses dados do Santander e trocando isso com o Santander também. Aliás, só um detalhe, quem gosta de matemática, né?
uma rede distribuída aí de 20 participantes, análise combinatória de 22-2, cada uma dessas conexões com ida e vinda, né? Realmente a infraestrutura para conseguir fazer isso tudo num tempo muito pequeno, a gente teve que alavancar muita coisa construída do zero, construída literalmente do zero. Legal. Ô Jaime, aproveitando a oportunidade, você falou muito de Santander, e aí eu lembrei, obviamente, Santander tem uma presença muito forte no Reino Unido. E, seguramente, vocês lá no Reino Unido devem estar trocando muita experiência com a equipe lá do Santander de Londres, com relação à implementação, eles participaram lá, tiveram uma boa experiência. Obviamente que eu sei qual é a nossa visão aqui no Brasil. Nós tivemos oportunidades, eu acho que até o Cristiano foi uma vez comigo, nós fomos a Londres já 2 vezes para ver como é que estava funcionando lá. Então nós temos uma visão muito clara do que está acontecendo no Reino Unido. Mas não sei se você tem a informação, mas qual é a visão que eles estão tendo do que está acontecendo aqui no Brasil? Especificamente o pessoal, a equipe lá do Santander, imagino que vocês tenham reuniões frequentes para trocar experiência, mas como é que está sendo a visão deles com relação ao que você está fazendo aqui? Já está ao ponto de chamar de louco? Como é que está? Bom, tem alguns aspectos. Primeiro que eles realmente não entendem como que a gente conseguiu fazer o que a gente conseguiu num tempo tão curto. Realmente não entendem, é até difícil de explicar, né? Só fazendo. UK começou em 2018, a gente teve várias conversas com o time que participa do Open Finance lá, que mostram uma curva de crescimento bastante lenta. Teve uma dificuldade grande de padronização das APIs, né? Lá no Reino Unido, que atrasou o processo. A entrada dos bancos mais relevantes não ocorreu no primeiro dia também. Então, e o comportamento do consumidor, que é sempre uma variável muito difícil de prever, né? No Brasil é impressionante. A velocidade com que muitas pessoas se engajaram no Open Finance, a gente vê isso desde métricas de compartilhamento até métricas de interesse, né, nos nossos aplicativos. O comportamento do cliente brasileiro é incrível, assim, do ponto de vista de testar a inovação, né? Outro dia eu ouvi também que esse mesmo brasileiro que se aproxima e testa, ele também abandona muito rápido, né? Então, ou você não entrega alguma coisa para ele de valor que faça ele manter, ou ele abandona rápido. Então, essa variável também foi muito impactante para a entrada do Open Finance no Brasil, e isso chama muita atenção deles, tanto a velocidade de implementação da execução da tecnologia, quanto a reação do consumidor à realidade de compartilhamento de dados. É impressionante. Os dados estatísticos que eu vejo, o Brasil, um dos maiores países de mídia social, é onde a gente gasta mais horas, a média gasta mais horas na frente do computador do que qualquer outro país do mundo, né? Mensagens instantâneas, praticamente todo mundo tem. É uma penetração, é isso que você falou. Ele adere muito fácil, mas também ele abandona muito fácil. E aí vou pegar uma pegadinha aqui com o Leonardo aqui. Diz, Leonardo, lá no Serasa, você consegue perceber esse comportamento do consumidor, esse comportamento digital, independentemente de classe econômica, dos mais ricos aos mais pobres, mas todos, de uma maneira geral, são muito ávidos à tecnologia. Como é a percepção, como é que vocês veem isso aqui voltado para o negócio ali no Serasa? Queria só fazer um adendo do que o Jaime comentou. Ontem, ele está aqui essa semana, o nosso CEO Global está aqui. Quando a gente foi falar um pouco sobre o tema de Open Finance com ele e a adoção aqui no Brasil, e comparado ao UK, ele falou, cara, o que vocês fazem aqui para que em tão pouco tempo tenha de fato uma adoção muito grande, né? E a gente saiu discutindo algumas características mercadológicas e de comportamento do consumidor, e aí eu conecto justamente com a sua pergunta. A gente tem um presente dentro de casa que a gente tem dezenas de milhões de consumidores no nosso braço de Serasa Consumidor, que de fato reflete muito a realidade do Brasil, né? Então, e a gente vê essa adoção, a gente tem uma jornada muito bacana lá sobre compartilhamento de informações, e a gente vê uma adoção em pouquíssimo tempo absolutamente massiva das pessoas. Em conversas até com algumas instituições financeiras, quando a gente leva os números do que a gente conseguiu fazer com os nossos modelos e as soluções, e as instituições dizem, pô, mas cara, o que vocês fizeram, como que vocês estruturaram essa jornada e tal? Eu acho que está tudo absolutamente conectado
com a proposta de valor que a gente leva para o cliente final. Se a proposta de valor é clara, tangível, gera benefício para ele no curto, médio, longo prazo, ele vai entender isso e ele vai adotar. E não só adotar, mas vai manter a adoção nesse tema de Open Finance. Então, a gente acho que teve essa alegria de conseguir testar isso dentro de casa e a gente está replicando grande parte dessa experiência com os nossos clientes. Então, acho que o recado aqui de comportamento do consumidor é, se ele entender de fato que tem benefício para ele, ele vai compartilhar. Assim como hoje a gente baixa um aplicativo porque a gente sabe de fato o que aquele aplicativo vai fazer por nós, a gente tem uma enorme possibilidade das pessoas compartilharem os seus dados, obviamente, mediante consentimento, com altíssima segurança, disponibilidade, etc. A gente não está brincando com dados, são dados ultrassensíveis, mas eu vejo que a gente tem em pouquíssimo tempo uma enorme possibilidade de passar a ser a geografia mais importante no Brasil. Legal. Pessoal, a gente já vai se aproximando aqui para o final. Eu vou para a última pergunta, fazer uma rodada lá, começando pelo Cristiano. Bom, falamos muito aqui de negócio, falamos de benefício para o cliente, falamos de como é que o banco vai receber essas informações, enfim, várias perspectivas. Mas tem uma aqui que eu acho que tem que ser o fechamento e eu acho que é um aspecto positivo. Não falamos ainda de segurança, né? E aí, Cristiano, você que é o fera do assunto aí, vocês que estão puxando a parte de segurança, Open Finance, que camadas adicionais de segurança terão, ou que tem, já está em produção, já está funcionando? O cliente pode ficar seguro, o Open Finance é seguro? Fala um pouquinho para a gente qual é a visão de vocês e eu vou passando pelo resto aqui. Boa pergunta. Eu vou, acho que para começar, né, tranquilizar todo mundo, o Open Finance do Brasil é o mais seguro do mundo, ponto. Ele conta com o que há de mais moderno do ponto de vista de segurança. E isso eu vou falar um pouco disso que hoje a segurança, né, de software, a segurança digital, a cibersegurança, ela evoluiu tanto que ela se tornou paradoxal, né? Que quanto mais aberto, mais seguro. Então, quando a gente olha para o Open Finance, os padrões de segurança que foram adotados são padrões abertos, são padrões definidos por toda a comunidade. Os maiores especialistas do mundo inteiro, das maiores empresas de segurança, contribuíram para os padrões de segurança do Open Finance. Antigamente a gente tinha aquele modelo, olha, tem um time de segurança específico dentro de casa, eles têm os próprios padrões deles. É uma abordagem válida, né? São especialistas, mas é muito difícil que aquele time, né, numa instituição isolada, consiga ter uma inteligência coletiva maior do que todo o ecossistema, maior do que todo o mercado. E acho que essa é a beleza do modelo de Open Finance que a gente tem no Brasil, que é baseado num padrão aberto, né? O FAP, para quem não conhece, é o Financial Grade APIs. Foi a primeira especificação padrão de mercado certificado pelos maiores institutos de desenvolvimento de software como um padrão seguro para uso transacional, né, financeiro de APIs. Até então não existia um padrão aberto para fazer isso. O Brasil é pioneiro nessa adoção. E acho que esse é um ponto importante, né? Quando a gente olha para o Open Finance, a gente falou da topologia, né, Leandro? A nossa topologia é distribuída também nessa filosofia de segurança. Então, quando a gente olha para tudo que foi construído, a inteligência de segurança é uma inteligência coletiva. Então, quando todo mundo conhece, todo mundo testa, todo mundo tenta quebrar e chega num consenso global de que aquele modelo é seguro, é muito mais seguro do que você ter um time específico dentro de uma instituição que definiu um conjunto de padrões que acha que é seguro. Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Então acho que esse é um aspecto que, olhando para o ecossistema, é importante. Então, APIs, Open Finance é extremamente seguro. O Open Finance brasileiro é o mais seguro do mundo. A gente pode ter tranquilidade de afirmar isso para qualquer um que perguntar. Agora, para dentro de casa, a gente também tem algumas preocupações, né? Então, quando a gente olha para uma API, quando a gente olha para o nosso Meus Bancos, que é o nosso produto gerenciador, né? o agregador de finanças, né? A gente trata a segurança desde o desenho. A gente se preocupa com a segurança dos dados, a segurança de uso, desde o desenho da solução. E essa preocupação vai acompanhando todas as etapas de implementação. Então, para nós, né, um produto digital bem sucedido, ele precisa responder 4 perspectivas de risco. Primeiro é valor para o negócio. Tem que ter uma visão clara e como a gente mede o valor para o negócio. Tem que ter usabilidade.
Os clientes precisam saber usar, conseguir usar de forma intuitiva, conseguir extrair o valor do produto, né? A viabilidade para o negócio precisa estar conectado com a nossa filosofia, precisa conversar com o resto da organização. Não pode ser um produto, né, né, alienado ao que a organização acredita, aos nossos valores, aos nossos princípios. Está conectado com a sociedade. E a última perspectiva, que é a viabilidade técnica. E a segurança está dentro dessa perspectiva. Então, a gente acompanha a segurança desde o início. A gente tem indicadores para medir isso. A gente tem validações automatizadas dentro do processo de construção para garantir que, durante todas as etapas, não há nenhum tipo de brecha de segurança em tudo que a gente vai fazer. Para nós, isso é algo prioritário, tanto o uso das aplicações quanto o armazenamento das informações dos nossos clientes. O Bradesco é uma organização que preza muito por isso. E dentro do Open Finance essa preocupação é ainda maior. E eu tenho certeza que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. Legal, Jaime. E aí, o Santander está pronto? Está pronto. Colocando aqui alguns fatores adicionais para ilustrar que realmente a segurança que está colocada é de alto nível, né? O FAP, que o Cristiano comentou, né, o Financial Grade API, não só a especificação é a mais rigorosa do mundo, mas a gente também tem, na especificação do Open Finance, a exigência da homologação pelo OpenID Foundation, que garante que realmente aquilo que está especificado está sendo utilizado pelos participantes. Não custa nada lembrar que não consegue participar do Open Finance sem autorização do Bacen, então também tem essa camada, né, de proteção para os participantes. Existe também uma outra especificação relacionada à certificação digital, que é nas duas pontas, né? Tanto na ponta recebedora do dado quanto na ponta transmissora do dado, né? Também homologado por uma autoridade certificadora independente, que garante isonomia total no processo. E o participante, depois de passar por todos esses gates, precisa ficar no diretório compartilhado, que é transparente para os demais participantes, então de forma que existe uma vigilância ali permanente daquele participante que entra no sistema. Então são muitos fatores concretos que a gente está falando aqui que atestam esse nível de segurança. Agora, acho que vale também deixar o recado de que a gente precisa se manter 100% vigilante, né, Leandro? Porque todo o estado da arte que a gente está implementando não garante, por exemplo, que a gente impeça engenharia social, onde alguém manipule psicologicamente o nosso cliente para fornecer as suas credenciais. Então, esse é um tema que está na mesa, a gente discute isso diariamente, a gente precisa estar atento a isso. E os próprios participantes, a pessoa jurídica, a pessoa física, também precisam ajudar, né, a garantir a segurança do ecossistema. E outro elemento também importante para a gente ressaltar é que cada instituição tem autonomia para definir os seus padrões de segurança na guarda do dado recebido, né? Então, isso também é um elemento que não pode deixar de ser colocado no quebra-cabeça. O Leandro lembrou aqui da participação do Santander Global no Open Banking desde 2018. Certamente isso influencia a forma como a gente define os nossos padrões para guardar os dados recebidos. E com todo o investimento que a gente mantém esse nível de segurança. Então, vocês podem ficar super tranquilos em compartilhar o dado com o Santander. Legal. Lincoln, e aí, ADWall, como é que vai nos ajudar nisso? Legal. Concordo com tudo que foi falado. Acho que os protocolos são extremamente seguros. E eu acho que a ADWall pode ajudar exatamente nas possibilidades de brechas, né, e problemas que podem ter, não no protocolo, não na estrutura, mas, por exemplo, fazer uma transferência é seguro, é um processo extremamente seguro. Só que ninguém conta que alguém vai roubar seu celular e pedir para você desbloquear a tela para ter o acesso ao seu banco, por exemplo, né? E então é exatamente aí que a ADWall entra, para criar essas plataformas, como eu falei, o Maestro, que é um orquestrador de soluções, para diminuir o friction que você adiciona para cada camada que o usuário tem que fazer de validação, porém fazendo as validações corretas, por exemplo, né? Utilizando todos os artefatos disponíveis de IP, geolocalização, device fingerprint, dados que foram criados no cadastro, que tipo de transação, orquestrar tudo isso de uma forma síncrona para falar essa transação aqui, esse processo de exportação de dados, eu sei que é o Lincoln que está tentando fazer e não uma pessoa em nome dele.
Essa outra aqui ela está um pouco diferente, então vamos pedir uma validação extra, por exemplo, um face match com prova de vida, para garantir que realmente é ele que está fazendo essa solicitação e evitar outros problemas no futuro. Então a gente entra exatamente para ajudar as empresas criando essas infraestruturas para que elas não precisam se preocupar necessariamente em descer nesse nível e possam focar no core, né? Legal. Leonardo, você ficou para a última aqui, mas deu tempo para pensar na resposta. Lá na Serasa, imagino que vocês sejam atacados a toda hora, a todo tempo, tem muitos bancos de dados lá. E como é que vocês estão vendo essas camadas de proteção aqui no Open Finance? Segurança é inegociável para a gente. A nossa vida é trabalhar com dados, então a gente absolutamente leva isso com a maior prioridade possível dentro de casa. Então acho que perspectivas importantes aqui para serem mencionadas. Primeiro que foi mencionado aqui sobre as certificações digitais que precisam ser feitas pelas instituições financeiras. A Serasa é uma dessas empresas que certifica digitalmente. Então faz parte do nosso dia a dia prover essa certificação digital para os players. Outra coisa que a gente faz dentro de casa, apesar de não sermos participantes direto do tema do Open Finance, absolutamente todas as nossas soluções do Open Finance levam em consideração os protocolos de segurança adotados pelo próprio Open Finance. Então isso é muito mais fácil para quando a gente vai discutir com os nossos clientes as nossas soluções, a gente está falando a mesma língua, não tem uma diferença, uma divergência de entendimento de arquitetura de segurança. E como o Cristiano mencionou, a gente, na concepção das soluções, é o Secured by Design, né? A gente já começa pensando nesse sentido. E uma outra perspectiva que a gente cria nas nossas soluções, absolutamente nenhuma solução já me falou para produção e todas estão de fato produtivas. A gente dispara as nossas soluções para empresas que tentam de fato hackear as nossas soluções. Então, distribuídas em algumas regiões ao longo do mundo, tentam fazer invasões das nossas soluções e a gente só leva depois que a gente tem um relatório absolutamente completo de que as nossas soluções não foram invadidas por nenhum hacker justamente dessas instituições. Então, segurança absolutamente negociável, para o Open Finance não pode ser diferente. A gente tem isso dentro de casa como prioridade máxima. A gente não está dando play em música, né? A gente está transitando dados financeiros de pessoas, então a gente definitivamente não pode brincar com isso. Adorei a expressão que segurança é inegociável. Né? Nada contra quem dá play na música, né? Mas a gente não está brincando com... Legal. Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês, Cristiano, Jaime, Lincoln, Leonardo. Obrigado muito pela participação de vocês. E ao público aqui, estamos no segundo dia aqui do Febraban Tech. Continuem aproveitando, tem muita palestra, tem muita troca de informação. Fiquem conosco aí ao resto do dia. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado. pessoal. Valeu.